Graça e paz, queridos. Que bom que você está nesta noite conosco, juntamente unidos na presença do Senhor, para nós trazermos e fazermos aquilo que Ele colocou no nosso coração nesta noite, neste dia. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar escolhendo, ou você ter escolhido a melhor parte nesta noite, que é fazer parte da vontade do Senhor, que é adorar o Senhor neste culto. Quero convidar você já de antemão a curvar a sua cabeça, a dobrar os seus joelhos, a ficar de pé, fechar os teus olhos, mas eu peço que neste momento haja de verdade da sua e da minha parte uma entrega nesses segundos de oração que faremos, para que o Senhor, em nome de Jesus, possa abrir este nosso culto, possa estar à frente de tudo que nós fizermos nesta noite. Convido a você que esteja crendo que Deus pode fazer muito mais pela tua vida nesta noite do que já tem feito, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu clamo a Ti, Senhor, em gratidão neste momento. Ó Pai, agradecendo, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder, Senhor, os livramentos que vimos e aqueles que não vimos. Ó Deus, também pelo nosso nome está escrito no livro da vida, temos direito, Senhor, aos céus, e temos, Senhor, como pela Tua misericórdia, o nosso nome, Senhor, já no rol daqueles que serão salvos. Pai, eu louvo a Ti neste momento, pedindo que o Senhor venha, Senhor, com mão forte neste dia, nesta noite, abençoar este trabalho, guardar, Senhor, as nossas vidas, livrando-nos de todos os males, e tudo que fizermos, Senhor, seja para Te honrar, para Te louvar, para Te bendizer. Pai Santo, põe por terra agora todo o impedimento, põe por terra agora todo o abatimento, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Ó Deus, eu peço agora que seja, Senhor, destronado, que toda a opressão do inferno seja, Senhor, tirada, em nome de Jesus, que haja, Senhor, verdadeiramente um poder sobrenatural, Senhor, nas nossas vidas. É o desejo do nosso coração nesta noite, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que bom é saber que Deus, Ele cuida de nós. O bom é saber que Deus, nesta noite, está nas nossas vidas. Eu quero te convidar, querido, a abrir a sua Bíblia lá no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 21, a partir do versículo de número 4. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 4. Enquanto você procura na sua Bíblia, eu quero dizer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nesta noite é uma noite que nós podemos ter a certeza que Deus, Ele não desampara os teus. É noite de nós declararmos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia, tudo está no controle de Deus. E nesta noite nós estamos aqui para te dizer, para reafirmar que Jesus ama a tua vida e que nada pode impedir o agir de Deus aí na tua casa, aí no teu coração. Apocalipse, capítulo 21, livro da Revelação, versículo de número 4. Quem achou, diga amém. Glória a Deus, povo abençoado que conhece a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O título, o tema deste capítulo é A Nova Jerusalém. Capítulo 21 do livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Diz assim: E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém? Eu quero ler em outra versão, para você entender nesta noite o que o Senhor quer falar conosco. Aleluia! O mesmo versículo, o mesmo capítulo e o mesmo livro, Apocalipse capítulo 21, versículo 4.
porque pode ser que na sua Bíblia também esteja, ao invés de ordem, esteja já as primeiras coisas são passadas. Diz assim: Deus limpará de seus olhos Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tanto primeiras coisas quanto o que na outra versão nós lemos, a antiga ordem, as primeiras coisas, ou antiga ordem, já passaram ou já passou, não tem problema nenhum, quer dizer a mesma coisa. Então, essencialmente, nesta noite o Senhor está dizendo que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, porque as antigas coisas já passaram, ou a antiga ordem já passou. Antes de nós entrarmos naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nesta tarde, eu quero dizer para você que o livro de Apocalipse é o livro da revelação, das coisas a respeito das coisas futuras que nos sobrevirão. Apocalipse fala do tempo do fim. Apocalipse fala do milênio. Apocalipse fala da segunda vinda de Jesus. Apocalipse fala do encontro dos salvos com o Senhor nas nuvens. O livro de Apocalipse traz um breve relato daquilo que viveremos, aleluia, nas mansões celestiais. O livro de Apocalipse é um livro que nos faz enxergar, nos faz, aleluia, visualizar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O livro de Apocalipse é interessante que ele traz uma história que se resume aqui no capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte, capítulo 1, versículo 9: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Interessante que nesse versículo nós já conseguimos algumas características, alcançar algumas características desse livro. Primeira coisa, ele diz o seguinte: eu, João, e João é o autor desse livro. João é o apóstolo do amor, que fecha o evangelho de Jesus. João é aquele que estava próximo a Jesus, aquele que andava com Jesus. É esse João que agora no final da sua vida, uns vão dizer que entre 80 e poucos anos a 100 anos, mais ou menos, João foi levado à ilha de Pátimos. E quando foi isso? Uns dizem que entre anos 60 do nosso tempo, até o ano 70, outros vão dizer que esse período pode se estender, então fica entre o ano 65 até o ano 100 da nossa era, dos nossos séculos. João está agora numa ilha chamada Pátimos. João foi colocado lá, como nós lemos no versículo de número 9, capítulo 1, pelo nome do Senhor, pela palavra. Porque quando o Senhor foi levado aos céus, a igreja rumou, avançando, ganhando espaço na terra. Mas a igreja neste momento está passando por uma grande tribulação. A igreja está sendo perseguida. A igreja vai ser perseguida por Nero, imperador romano. Nero era tão terrível, Nero era tão
inescrupuloso. Nero saqueou, destruiu, matou muitos irmãos. Nero jogava os irmãos dentro das arenas para serem consumidos todos, as suas famílias, por leões. Nero colocava os irmãos queimados vivos para iluminar Roma. Nero matava desde pequeno até o mais velho. Nero não tinha pudor, não tinha limite para a sua atuação. A Bíblia vai dizer que depois de Nero vem um outro imperador, Domiciano, terrível também. Ele se colocava como Senhor e Deus. Domiciano matou lideranças da igreja daquela época. Domiciano era terrível. A igreja está vivendo um momento de dor, um momento de dificuldade. E nesse momento, João está na ilha de Patmos, já próximo da sua morte. João está na ilha de Patmos e não é para passar férias, ele vai lá para ser penalizado, ele vai lá para ser castigado por falar de Jesus. Esse era o crime de João. E João agora, lá na ilha de Patmos, a história vai contar que era uma ilha inóspita, era uma ilha onde João tinha que fazer trabalhos forçados. Imagine você, um homem de idade avançada, limitado fisicamente, ele é forçado, ele é colocado ali para morrer. Mas Deus, aleluia, mesmo que haja decreto de morte nas nossas vidas, Ele é o Senhor que rege tudo, e Ele muda o curso dessa história. E João, aleluia, ali para morrer, ele tem um encontro com o Senhor. Esse livro, eu até anotei aqui, interessante, é um estímulo pastoral para nós cristãos, para aqueles cristãos daquela época, para a igreja ao longo dos tempos, porque é um estímulo pastoral diante de nós nos mantermos posicionados em perseverança, diante de nós nos mantermos em firmeza diante da palavra, crendo no poder de Deus. Aleluia. A mensagem central deste livro está lá no capítulo 19, versículo 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Apocalipse, a mensagem central é a vitória do Deus poderoso, do Deus da igreja, aleluia, do noivo, sobre todas as potestades, sobre todas as adversidades constituídas. O inimigo aqui em Apocalipse vai ser, dentre outras figuras, mostrado como o dragão, que vai se levantar com seu exército para guerrear contra o exército de Deus. É uma vitória que já está, aleluia, garantida pela palavra. O Senhor vai ser vitorioso, porque Ele é mais que vencedor. Mas mesmo assim o inimigo, diante da sua arrogância, da sua prepotência, vai se levantar contra o Deus Todo-Poderoso. Mas a vitória é nossa, a vitória do povo de Deus. Apocalipse traz essa mensagem central: nós seremos, aleluia, vitoriosos em Cristo, e vamos adentrar as mansões celestiais, e lá cantaremos um novo cântico, aleluia, viveremos uma nova vida, porque a ordem antiga, as coisas antigas já passaram. Essa é a ideia central do Apocalipse. Aleluia, a ordem estabelecida deste mundo, aleluia. João está agora lá, cumprindo a sua sentença, por amor de Cristo. Nesta noite eu quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve, talvez por você se posicionar por Cristo, e talvez não, certamente por você optar por Cristo,
há um preço a se pagar. Certamente quando você, aleluia, aceitou a Jesus como autor e consumador da sua vida, a primeira luta é contigo mesmo. Deixar aquelas coisas, aleluia, passadas, deixar aquelas atitudes que você ainda adotava anteriormente, aí mudar a sua maneira de enxergar a vida, a sua maneira de conduzir a sua vida. A primeira luta que temos quando entendemos que o Senhor deve ser a nossa bandeira, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na angústia, quando decidimos optar pelo Senhor, é lutar por nós mesmos, ou contra nós mesmos. Nós vamos encontrar depois outros inimigos. Às vezes dentro das nossas casas, no meio das nossas famílias, pessoas se levantarão contra a sua vida, tentando persuadir você a deixar de adorar esse Deus. E deixa eu dizer um negócio para você, isso não é algo que parte delas, mas isso parte do Deus que ordenou este mundo, do Deus que se rebelou contra os céus e trouxe uma ordem por meio da queda do homem para tentar destruir aquilo que Deus já havia estabelecido para minha e para a sua vida. É Ele que a todo tempo não cessa de criar subterfúgios, armadilhas, para poder tirar a tua paz, tirar a tua alegria, tirar a tua força, a tua vontade de viver. Aleluia, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. O Deus Todo-Poderoso vem com um exército, e esta palavra que não mente, esta palavra que é poderosa, eficaz, é viva, ela diz que, aleluia, esse exército de Deus, aleluia, nos dará a vitória naquele dia. Aleluia. E é nesse contexto que eu quero que você entenda. João velho está preso. Poderia pensar como a gente pensa em alguns momentos das nossas vidas: é o meu fim, acabou tudo. Eu até estou satisfeito, conformado, porque o que eu tinha que fazer com Jesus, por Jesus eu já fiz, eu já preguei. Agora eu estou velho, certamente Jesus não conta mais comigo. Certamente aquilo que eu fiz, já fiz. O Senhor não tem mais nada para mim. Mas ele não sabia que era naquele lugar impróprio, improvável, que Deus tinha algo ainda para falar com ele. Talvez nesta noite você esteja aí num lugar improvável, vivendo uma fase improvável, mas é esta fase onde Deus te levantará para marcar gerações. E eu fico maravilhado quando o Senhor começa a falar com João no capítulo 1 e diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu e ouviu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aleluia! Aqui já me chama a atenção, e se não houvesse mais tempo de dizer nada,
já havia uma mensagem para a tua vida. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, quem tem a oportunidade de conhecer o Deus ressurreto que virá buscar a sua igreja. Mas também felizes são aqueles que ouvem e sobretudo guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Nesta noite eu convido você não só ler, mas ouvir e guardar estas palavras aí dentro do teu coração, porque são estas palavras, aleluia, que até Jesus, aleluia, voltar, aleluia, vão fazer você estar firme, aleluia, diante de Deus, aleluia. E ele vai dizendo, versículo 7, eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse vai falar do Todo-Poderoso. Ele não é só poderoso, querido. Nesta noite, se você tem dúvida se Deus pode fazer algo por você, eu quero dizer que ele não é só poderoso, como um herói de ficção, como um herói da Marvel, não, como um herói das TVs, não, como o herói dos quadrinhos, não, ele é o Todo-Poderoso. Se você já prestou atenção, todo herói da ficção tem um ponto fraco. Falar de um herói, o super-homem, tem a kriptonita. Todo herói da ficção tem um ponto fraco, mas o todo, aquele que é Deus, esse não tem ponto fraco, esse é poderoso, esse é todo poderoso, aleluia. E nesta noite, a palavra de Deus nessa questão introdutória vai dizer que, aleluia, o Senhor criou uma ordem, e entenda a ordem aqui, organização para este mundo. O Senhor organizou este mundo a fim de que ele estivesse no controle de tudo. Mas nós, pelo nosso pecado, nós rejeitamos a organização de Deus e abrimos uma brecha para que uma nova ordem fosse estabelecida, uma nova organização fosse estabelecida. Uma organização de dor, uma organização de fome, uma organização de lágrimas. É por isso que a profecia do Apocalipse está dizendo que lá, aleluia, aleluia, a ordem deste mundo é uma ordem que traz uma destruição, traz algo deprimente, aleluia. E João vai dizer o seguinte, lá em João capítulo 16, versículo 33, Jesus vai dizer, neste mundo, na ordem, na organização deste mundo, só tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo isso dentro de um contexto, ele está pregando as últimas coisas para os seus apóstolos, seus discípulos, e os seus discípulos estão questionando. Ele vai dizer que já está na hora dele ir embora, que outras coisas serão estabelecidas,
e eles ficam sem saber o que vai acontecer, já é hora de voltar para o Pai. Eles começam a questionar entre eles o que ele está querendo dizer, e Jesus olha para eles e pergunta, e diz: olha, vocês não estão entendendo nada, é o seguinte, está chegando a minha hora, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas vou ressuscitar o terceiro dia, eu vou ser levado aos céus, vocês ficarão aqui, mas tem um negócio, podem ficar tranquilos, podem ficar em paz, crendo nessa palavra, porque eu vou voltar. E quando ele acaba de falar isso, aleluia, eles estão olhando para Jesus, com o coração cheio de alegria, e diz: Jesus, não precisa falar mais nada, nós entendemos, aleluia, tem que se cumprir a tua palavra. E Jesus está dizendo para eles: eu disse isso, para que em teu coração, vocês estivessem com a minha paz. E nesta noite o Senhor está dizendo para a tua vida, aleluia, nesse mundo, você só vai ter dor, tristeza, dificuldades, aleluia, portas fechadas. É óbvio que Deus, Ele cuida de nós, Ele abre por hora, nós temos momentos de alegria, momentos de tranquilidade, aleluia, mas a felicidade, aleluia, como nós lemos nesse livro, é ouvir, é guardar, aleluia, ler esta palavra, é isso que verdadeiramente aquece o coração daqueles que temem ao Senhor, é estar, aleluia, direcionados pela palavra. É óbvio que nem sempre serão portas fechadas na tua vida, que nem sempre a escassez, aleluia, Jesus está dizendo, vai acontecer na tua vida, porque começar em Salmo 37, versículo 25, Jesus, o nosso Deus, Ele tem compromisso com aqueles que são dEle. Ele disse, aleluia, Davi dizendo: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo. Sabe o que quer dizer isso? Se você está em Deus, mesmo que a ordem deste mundo seja destruição total, Deus, aleluia, não te desampara. Ele é aquele que vai na tua frente, aplana os caminhos, te dá vida, te dá vigor, aleluia. Onde tem porta fechada, Ele abre, onde falta, Ele traz abundância, porque Deus está no controle. E quando Deus está no controle, querido, ninguém pode impedir o teu operar. Davi vai dizer: nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus cuida de você, cuida da tua casa, cuida dos teus. Mas a ordem geral deste mundo é para que haja destruição do homem, destruição da mulher, destituição do casamento, destituição da família, que o pecado aflore, que a tabela de prioridades seja invertida, e aquilo que é fútil, aquilo que é sem importância, torna-se importante para os homens desta geração. Aleluia! Jesus está dizendo: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Para aí. Não haverá mais morte. Isso aqui é um acessório que Ele está dizendo. Eu vou enxugar toda lágrima. Porque não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter choro. Pois, quer dizer, porque. Isso a gente chama de conjunção na gramática. Porque. A oração principal é o seguinte: Ele vai enxugar todas as lágrimas. E quando Ele enxugar todas as lágrimas, tem uma explicação. Como é que Ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso porque a antiga ordem das coisas já passou. Esse mundo não vai mais existir. E Jesus está falando isso dentro de um contexto no capítulo 20, que vai dizer a respeito do juízo final. Jesus está dizendo que haverá, aleluia, eu quero ler com você, depois vi versículo 11 do capítulo 20, eu estou na introdução, fique em paz aí, eu vou entrar naquilo que o Senhor colocou no meu coração ainda. Deus depois viu um grande trono branco, e assim vai ser o juízo final, capítulo 20, versículo 11,
Se você quer saber o que vai acontecer no futuro, no nosso futuro, escute isso, leia isso, ouça isso, aleluia, guarde isso no teu coração, para que você seja feliz. Depois de um grande trono branco, é aquele que nele estava sentado. O Senhor estava sentado nesse trono branco. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Aleluia. Versículo 12: vi também mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Veja essa cena, há um trono branco, a terra, o céu, como a gente conhece, já tinha passado, e diante desse trono estão mortos, a presença de pessoas que estão mortas, grandes e pequenos, e livros estão sendo abertos. Que mensagem, irmão, que visão, querido. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo, aleluia. Outro livro foi aberto, e era o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Sabe o que quer dizer isso? Nada do que eu e você faça vai passar despercebido por Deus. Nada do que você e eu sofra vai passar despercebido por Deus. Deus está vendo tudo e está registrando nos livros tudo que é bom, tudo que é ruim, todas as nossas práticas. E o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. E aqui é bem taxativo que diz os mortos. Aleluia. Mortos é quem obviamente não tem vida. Naquele dia os mortos passarão pelo tribunal de Cristo para serem julgados e receberem a condenação. Se nesta noite você está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você, não queira se apresentar naquele dia como um dos mortos. Mas pastor, eu sou jovem ainda. Você leu o que eu li? Grandes e pequenos. Você pode dizer, mais grandes e pequenos o quê? Em estatura, em idade, em posição social? Isso não fica claro aqui. Mas aqui estão grandes e pequenos. Se você tem oportunidade nesta noite, se apegue a Jesus. Se você está entendendo essa palavra, volte a servir o Deus da tua salvação. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Nada, até aquilo que é mais escondido por mim e por você, passou sem que Deus veja, sem que Deus perceba. Aquilo que só as paredes puderam testemunhar, Deus viu. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Deixa eu te explicar isso aqui. Quando tudo isso aqui passar, aqueles que ainda não experimentaram a morte, mas sofrerão dano da segunda morte, esses, juntamente com aqueles que morreram já, que já foram embora daqui, sofrerão. Aqueles, eu estou falando de quem não conheceu a Jesus, sofrerão o dano do julgamento. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo.
O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes foram encontrados no livro da vida, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Quem está perante ao tribunal de Cristo? Quem está diante do trono de Deus? Aqueles que morreram sem Jesus. Aqueles que não tiveram oportunidade ou não quiseram, porque o Senhor é justo. A Bíblia diz que aqueles que não conheceram Jesus, mas tombaram antes, ele quando estava morto, ele foi até o inferno, tomou a chave do inferno e da morte, ele pregou ali, falou do amor dele ali, mas aqueles que não se arrependeram nesta terra, vão sofrer o dano da segunda morte, e a segunda morte vai ser terrível, porque será para sempre. Aleluia. Não queira sofrer o dano da segunda morte, querido. Dá uma pregação, se nós formos nessa noite falando, eu não tenho condição de falar a respeito disso agora, mas em nome de Jesus eu vou orar para que Deus me dê, aleluia, condição de pregar a respeito desse texto. Aleluia. Nesta noite eu quero te dizer, não queira sofrer o dano da segunda morte. Porque Jesus, aleluia, está voltando, e é nesse contexto que Jesus está dizendo, ele disse isso para os mortos, aqueles que iam para o lago de fogo, mas ele começa agora a elencar a condição daqueles que vão para o céu, capítulo 21, então vi novos céus. João tinha visto aqueles que estavam recebendo a condenação. Aquela história de condenação acabou, mas e para aqueles que foram fiéis? Capítulo 21, João está dizendo, eu vi novos céus e nova terra, eu vi novidade, pois o primeiro céu e a nova terra, isso que a gente está vendo, o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, tinham acabado, e o mar já não existia, vi a cidade santa, e o mar, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada, talvez na tua Bíblia esteja ornamentada, aleluia, que descia do céu, preparada, ataviada, talvez na tua Bíblia esteja, é tudo a mesma coisa, estava pronta, como uma noiva para o seu marido. Ouvi forte voz que vinha do trono e dizia, agora o meu tabernáculo, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Oh, glória! João viu destruição, João viu julgamento, João viu morte, mas na mesma hora o Cordeiro diz para ele, olha para frente, João, e veja uma nova terra, um novo céu, tudo a ordem já passou, a ordem antiga já passou, como uma noiva ataviada, aleluia, como uma noiva preparada. Sabe aquela coisa, querido? A noiva tem um dia da noiva, se prepara, se ornamenta, se enfeita, fica bonita, aleluia, para o seu dia, para o seu casamento. A noiva está sendo preparada. João vê a noiva preparada, pronta, aleluia, e ele termina dizendo, com eles, Deus estará com eles, e será o seu Deus. E aí o versículo que nós lemos, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Nessa nova ordem de Deus, não haverá mais espaço para dificuldade. Mas eu quero ir bem rápido aqui. Na Bíblia, a gente vê muito tipo de lágrima. O mundo hoje é cheio de lágrima, porque nós estamos vivendo esta ordem mundial, esta organização do mundo.
A lágrima aqui, queridos, não se sinta, aleluia, entristecido porque você chorou, seja de culpa, seja de compaixão, seja de sofrimento, seja de alegria, seja de tristeza, seja de que forma for você chorou, faz parte desta terra. Só lá para onde nós vamos é que não haverá lágrima. Pastor, eu estou desesperado, eu estou desesperada, eu chorei, eu choro todo dia, eu não vejo saída. Não se culpe por isso, não fique entristecido por isso, não se martirize por isso. Neste mundo só tereis aflições, mas o Senhor não parou por aí. Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aleluia. E Deus manda eu dizer, colocar nessa mensagem uma palavra, um tema que diz assim: por ter se passado a nova ordem, por ter se passado a ordem deste mundo, aleluia, faço cessar na tua vida a tempestade. Aleluia, Deus está cessando na tua vida a tempestade. Deus está mostrando para você, querido, Deus está mostrando para você, querida, que Ele é o Deus da nossa salvação, é Ele que cuida de nós, é Ele que faz, aleluia, é Ele que muda toda a nossa história. A Bíblia está encharcada, porque a Bíblia é uma bússola para mim e para você, ela está encharcada de lágrimas. Agar chorou por Ismael, Abraão chorou quando Sara morreu. Esaú, lá em Hebreus 12 vai dizer que ele chorou porque ele trocou a sua bênção por um prato de lentilha. José chorou quando viu os seus irmãos lá no Egito, quando reencontrou seus irmãos. Davi chorou quando foi confrontado pela palavra de Deus, pela palavra do profeta. A mãe chorou quando a sua filha estava à beira da morte e ela pedia ajuda a Jesus. O povo chorou, aleluia, quando Tábita estava morta. O povo chorou quando Dorcas morreu, uma mulher boa, de bom coração, caridosa. Noemi chorou quando morreram seus filhos e o seu esposo. A gente chora mesmo. A gente chora mesmo. Nesse mundo, lágrima é coisa comum. Tem gente que é mais duro para chorar, mas vai chorar. Tem gente, aleluia, que tem mais dificuldade, outros mais facilidade, mas vai ter lágrima, vai rolar no seu rosto, às vezes por felicidade. E às vezes nós vivemos um misto, aleluia, na nossa vida. Se não me falha a memória, foi sexta-feira, ou quinta mesmo. O Caio estava aqui assistindo uma escolha dos jogadores do futebol americano das universidades dos Estados Unidos para 2021 ou 2020. E aí um dos moços que foi escolhido, ele estava triste porque a mãe dele não podia ter vivido aquele momento. E num dado momento apareceu uma pulseira onde ele leva como mote para a sua vida esse versículo, versículo 21, capítulo 21, versículo 4, e ele enxugará dos olhos toda lágrima, porque a antiga ordem já passou. Ele estava feliz, chorando no momento, por ter sido escolhido, mas havia um misto de lágrima, de tristeza, porque a sua mãe não estava ali. E aquilo me chamou a atenção, porque muitas vezes nas nossas vidas nós temos esse misto entre a alegria e entre algo que acontece e nos deixa triste. Às vezes nós vivemos períodos de muita tristeza,
Às vezes nós vivemos período de mais tranquilidade e a gente até chora de alegria porque as bênçãos chegam sobre nós. Mas isso não é prerrogativa só minha ou sua. Chorar faz parte da ordem deste mundo, mas eu trago a palavra de Deus mais uma vez, poderosa para as nossas vidas. João 16:33, aleluia. Neste mundo, eu falo isso, diz o Senhor, para que tenhais paz, para que descanse, para que você fique tranquilo. Nesse mundo só tereis aflições. E aflição, irmão, está aflito, está incomodado. Há coisas que nos incomodam, as coisas que nos tiram a vontade de viver, as coisas que nos diminuem, há coisas que nos desmotivam, há coisas que nos fazem querer não levantar da cama, há coisas que nos faz não querer, aleluia, se alimentar, há coisas que nos faz querer ir embora deste mundo, há coisas que nos fazem, aleluia, a querer apagar nossa história, nos envergonha. Mas você vai chorar. Só que Deus tem uma alegria para você que é diferente da alegria deste mundo. Deus não te desampara. Deus tem uma alegria que não é essa alegria do Instagram, do Facebook, do final de semana perfeito na praia, na casa de campo, no sítio, nos resorts, não. Não é essa alegria do palco. Não é essa alegria do virtual, não. O Senhor, aleluia, tem uma alegria verdadeira, real. Aleluia. O Senhor tem uma alegria que nos faz acreditar, ainda que tudo diga não, que Ele continua sendo Deus das nossas vidas. Salmos 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de canto de alegria. E até as nossas nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sabe por que a nossa alegria em servir ao Senhor? Não é porque nós sempre teremos dinheiro no nosso bolso, não, isso é bom. Não é sempre porque nós teremos o melhor carro, não, isso também é bom. Não é só porque nós teremos as melhores roupas, não, isso também é bom, mas não é só por isso. Nós somos alegres em Deus, porque Ele fez grandes coisas por nós, e por isso nós somos alegres. Se a tua alegria está presa, está lastreada por alguma coisa desta terra, querido, eu te convido a olhar para o céu e aceitar esse Jesus de novo, porque a nossa alegria, aleluia, está porque o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Olha para a tua mão, 5 dedos, você está me enxergando? Você está me ouvindo? Quando você levantar daí, você vai andar. E se porventura você não tiver essas faculdades, essas habilidades, se porventura isso lhe foi tirada, mesmo assim, aleluia, o fato de você estar vivo, enquanto pessoas estão morrendo ao nosso derredor, é motivo de declararmos que só Ele é Deus, e por isso estamos alegres. O mundo está vivendo uma alegria do espetáculo. Ninguém vai tirar foto no Facebook, querido, no Instagram, em qualquer mídia social. Ninguém vai fazer um vídeo e postar dele triste, chorando.
comendo ovo com farinha. Não. Vai postar uma mesa farta, mesmo que aquilo lhe custe estourar o crédito no cartão. Vai lhe mostrar uma churrasqueira farta, uma vida de festa. Isso não é alegria, querido. Isso é espetáculo. Isso é fútil. Isso vai passar. Isso é erva que hoje vive, amanhã murcha e vai embora. O vento leva. A alegria de Deus é a nossa força. Mas deixa eu correr aqui, porque eu quero falar para você de 3 tipos de alegria. 3 tipos de lágrima. Tem a lágrima da culpa. Tem vários tipos de lágrima, nós falamos de choro, mas eu quero me ater a 3. Vamos ver se dá para a gente falar sobre eles bem rapidamente. A lágrima da culpa. Muitas vezes a gente deixou de fazer alguma coisa, ou fez alguma coisa, e o pior juiz das nossas vidas, querido, é a consciência. Onde você é martirizado, você chora, às vezes sem ninguém ver. Isso é terrível. Você não admite. Às vezes eu não admito. Eu não abro. Mas a lágrima da culpa é algo terrível. É algo terrível. Davi vai dizer no Salmo 6, versículo 6: estou exausto de tanto gemer, Senhor, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Sabe por que Davi chorava assim? Pela culpa. Ele adulterou, e sobre isso, ele ainda cometeu um homicídio, matou Urias, e por isso, ele diz, a lágrima enche, aleluia, o meu leito, inunda o meu leito. Imagine isso, o quanto Davi chorava, a culpa. Mas não desperdiça a culpa não, não desperdiça a lágrima de culpa não. Talvez nesta noite você queria ter falado e não falou, você queria ter feito e não fez, ou você não poderia ter feito e fez, ou você não deveria ter falado e falou. Se você tem como consertar, conserte. E conserte que forma? Conserte confessando ao Senhor, dizendo a Ele o quanto que você se arrepende. A lágrima da culpa é importante. A lágrima da culpa não é fraqueza. A lágrima da culpa é algo que molda as nossas ações. Quando a gente chora por culpa, a nossa vida é antes da lágrima e depois da lágrima. Só chora por culpa quem se arrependeu. O altivo não chora, o altivo não se arrepende, o altivo não volta atrás, a razão é sempre dele. Ele não sente culpa porque tudo que ele faz está certo. Mas nesta noite eu quero te dizer que a coisa que Deus rejeita é coração altivo, mas a coisa que Deus não deixa para trás é um coração contrito, e Ele tem que tocar no coração contrito. Ele enche o coração contrito, Ele enche alguém que está esvaziado pela culpa.
Só tem culpa quem ama, só sente culpa quem ama, só sente culpa quem se arrepende. Salmo 119, versículo 71. Veja o que a culpa faz conosco. Aleluia. 119, 71. Olha o que a culpa faz conosco. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Culpa é ser mexido, é ser sacudido por Deus, é ser despertado. E o salmista está dizendo, foi bom eu sentir a culpa, porque aí eu te conheci. Então não despreze a culpa. Por culpa Pedro chorou. Lucas capítulo 22, versículo 61, vão dizer, Pedro, rapaz, eu te conheço, você andava com Jesus. Não, eu não conheço esse homem. Não sei quem ele é. 3 vezes ele negou, o galo cantou. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e ele chorou amargamente. Mas o Pedro, antes das lágrimas, não foi o mesmo Pedro que quando foi crucificado disse, eu não quero ser crucificado como ele, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno, aleluia, de ter a mesma morte do meu mestre. Aleluia. Eu não sei, querido, se você pode sentir o que eu estou sentindo nesta noite. A culpa, a lágrima da culpa muda a nossa maneira de viver. Só tem lágrima de culpa, aleluia, quem se arrepende. Aleluia. Eu queria falar com você aqui muito mais tempo, mas eu sei que as horas não têm condição. Mas eu quero finalizar só com 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. É quando a gente reconhece a culpa, é quando a gente reconhece que é fraco, que Deus nos faz forte. Tem também a lágrima da compaixão, da solidariedade. Hoje eu estava assistindo um noticiário bem no início da tarde, e um homem pegando os pertences do seu pai que havia falecido pelo Covid-19, ele disse, só sabe a dimensão desse mal quem passou por ele. A ordem desse mundo não nos deixa, aleluia, ou torna escassa a lágrima da compaixão. A gente chora por muitas coisas, porque perdeu, por aquilo que não tem, mas pelo outro é difícil chorar. É difícil chorar pelo outro. E o Senhor está dizendo que aqueles que são chamados por Ele choram, têm lágrimas de compaixão. Jesus, quando estava indo rumo ao Gólgota, Lucas, capítulo 23, versículo 27, as mulheres que estavam no lado, deixa eu ler isso para você bem rápido. Lucas, capítulo 23, versículo 27, as mulheres que estavam nas ruas de Jerusalém, diz a palavra, que essas mulheres, aleluia,
Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Chorar pelo sacrifício vicário de Jesus. Elas estavam chorando por ele, porque ele não merecia. Mas Jesus, capítulo 23, versículo 28, Jesus diz, voltou-se e disse-lhes, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Chorar pelos outros é chorar cumprindo aquilo que o Senhor disse. Chorar pelos outros, queridos, é chorar com compaixão. Aleluia. Nós temos 41 mil mortes, mais de 41 mil mortes de pessoas no ano de 2019, só morte violenta. Segundo algumas estatísticas, eu gosto de dizer isso para você entender que nós devemos chorar pelos outros. A cada 1 minuto e pouco, uma pessoa comete suicídio no Brasil. Na Itália, eu vi uma reportagem onde pessoas estão cometendo suicídio por conta do pânico que foi implantado com esta pandemia. Pessoas estão morrendo agora de fome, pessoas estão morrendo de sede, pessoas estão cometendo suicídio porque as suas empresas, seus sonhos foram embora, foram por água abaixo, e nós, os nossos olhos estão secos, as nossas almas estão secas com relação àqueles que sofrem, e nesta noite o Senhor está dizendo, orem, aleluia, chorem, aleluia, lágrimas de compaixão, lágrimas de solidariedade. Chore pelo outro. Aleluia. Jeremias, capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte, eu acho tremendo esse versículo. Se você nunca viu, veja que tremenda a palavra que o Senhor dá ao profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 1, diz assim, se a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Se a minha cabeça fosse um manancial de águas, aleluia, uma fonte de águas, e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria pelos mortos do meu povo. Isso é chorar, ter lágrimas de solidariedade. Mas tem também a lágrima do sofrimento. Nós já vimos a lágrima da culpa, nós já vimos a lágrima da solidariedade, da compaixão, tem a lágrima do sofrimento. Aleluia. Um jovem pastor disse o seguinte, a igreja dele não conseguia crescer, e ele então mandou uma carta para um pastor mais antigo, e disse assim, pastor, minha igreja não cresce, eu já fiz de tudo, campanhas, já envolvi pessoas, já fiz convites, grandes pregações, mas minha igreja não cresce. E o grande e velho pastor disse para ele assim, você já derramou lágrimas por ela? Nós sofremos, queridos, muitas vezes nas nossas vidas, mas não derramamos lágrimas em busca da saída de Deus. Aleluia. Aqueles que semeiam lágrimas colherão, aleluia, com alegria. Aleluia. Chorar, queridos, faz parte desse mundo de dores. Chorar faz parte desse mundo de dores. E muitas vezes a gente chora pelos outros. E quando chega a nossa vez de chorar, a gente chora sozinho.
A gente não encontra um ombro para derramar, para secar as nossas lágrimas. Olha o que Jó fala, outro versículo tremendo. Estou terminando, querido. Jó, capítulo 30, versículo 25 e 26. Não é certo que chorei pelas causas dos que passavam dificuldades, e que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres? Mesmo assim, quando eu esperava o mal, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. Tem muitas vezes que a gente chora pelos outros, e quando chega a nossa vez, a gente se encontra sozinho. É o sofrimento, é a ordem deste mundo. Mas vai chegar um dia onde não haverá mais lágrimas, onde Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá morte, pranto, dor, tristeza. Ele vai levar tudo isso embora e nós vamos estar vivendo na santa cidade. Lágrima de sofrimento não cai sem que Deus não se dê conta. Salmo 56, versículo 8 vai dizer que o Senhor recolhe as nossas lágrimas. Lágrimas de sofrimento, querido, não cai e fica na terra. Elas são levadas diante de Deus. Aleluia. Salmo 56, versículo 8, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Deus tem no teu livro todos os dias, querido, todas as tuas lágrimas, Ele recolheu, estão guardadas diante de Deus. Aleluia, confio, versículo 10, em Deus cuja palavra louvo, no Senhor cuja palavra louvo, em Deus eu confio e não temerei. Aleluia, não temerei. Esta é a palavra para a tua vida. Há choro de sofrimento neste mundo, mas o salmista está dizendo lá no Salmo 56, versículo 10, não tema, o Senhor já escreveu tudo o que está acontecendo no livro dele. As suas lágrimas não vão ficar na terra, o anjo já recolheu e levou diante do Pai. Haverá recompensa pela tua vida, pelo seu choro de sofrimento. Apocalipse 8:3 diz que nem as nossas orações Deus rejeita, está guardado diante deles, chega com um cheiro suave às suas narinas. O Senhor está dizendo para a tua vida nesta noite: meu fardo é leve, meu jugo não é pesado. Fizeram isso uma pergunta a uma criança uma vez: o que é isso? Fardo leve, jugo pesado? Para você que não entende, jugo é aquela canga que põe no boi de madeira, para que um não vá para um lado, outro vá para o outro, os dois sigam no mesmo caminho. E perguntaram para o menino: menino, o que você acha que é o jugo de Jesus? Ele disse: o jugo de Jesus não é de madeira, não é de ferro, não é de bronze. O jugo de Jesus representa quando Ele passa o seu braço e coloca sobre os nossos ombros e diz: caminha comigo, porque o meu jugo, aleluia, é suave, não machuca, não fere, e o peso do meu fardo é leve. Anda comigo. Nessa noite haverá lágrimas de sofrimento, mas anda com Jesus. Aleluia, anda com Jesus. E eu quero encerrar, aleluia, dizendo: você pode chorar diversas vezes por diversos motivos, por culpa, pelo outro, sozinho,
em sofrimento. Mas saiba de uma coisa, quando toda esta ordem passar, aleluia, haverá um novo céu e uma nova terra. E ele continua no versículo 5, aquele que estava sentado no trono disse, Apocalipse 21, versículo 5, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia! A tempestade vai passar, queridos. Esta ordem, esta organização deste mundo de lágrimas vai passar. Mas vai chegar uma hora em que Deus vai cessar dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. Amém? Graças a Deus, eu oro por você nesta noite. Deus, que esta palavra, Senhor, não tenha sido palavra de alguém, de um humano, Senhor, falho, ilimitado, inexperiente. Ó Deus, não. Mas vinda direto do teu trono e possa ter alcançado pessoas, vidas, que te servem, aqueles que estavam afastados, voltarem, Senhor. Fortalecer aquele que estava sofrendo, aquele que estava se sentindo culpado, aquele que estava se sentindo triste, aquele que estava chorando sozinho. Pai, eu espero que o Teu Espírito Santo possa falar mais aos corações e que ele possa entender, Senhor, que a Tua vontade é ser o nosso Deus e nos chamar de filhos. Ó Deus, e que em todo momento o Senhor está no controle, tudo está escrito no Teu livro. Ó Deus, que nada que nós passamos, por nada que passemos, por nada que soframos, aleluia, está passando de largo da Tua visão. Tudo o Senhor conhece, tudo o Senhor sabe. E em nome de Jesus, o Senhor vai fazer algo grande nesta noite, na vida de crentes, fortalecendo para a honra, louvor do Teu nome. Amém e graças a Deus. Aleluia. Queridos, em nome de Jesus, nós estamos encerrando esse trabalho. Eu quero orar nesta noite por aqueles que estão aí, primeiramente, e querem aceitar Jesus. Por aqueles que querem voltar para Jesus. Por aqueles que, por um ou outro motivo, por uma ou outra lágrima, deixaram Jesus e agora querem retornar. Ou por uma ou outra lágrima, querem conhecer a Jesus. É para você que eu oro agora. Se você estiver aí do lado dele ou do lado dela, dê um abraço e ore comigo. Aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, essas pessoas que estão te aceitando nesta noite, Senhor, estão declarando que só o Senhor é Deus, pela boca e pelo coração, e com o coração crendo que só o Senhor é o intermediário, intermediador entre Deus e os homens. Só o Senhor, Pai, é capaz de fazer com que nós, aleluia, enxerguemos a possibilidade de estar nos céus. Aleluia, a salvação tem que passar por Ti, Senhor. A vida está nas Tuas mãos. Pai, é este que declara nesta noite que crê, Senhor, neste Teu propósito vicário, remidor, expiatório, realizado ali naquela cruz. É por Ele que eu oro, é por ela que eu oro, é por ela, Senhor, que eu peço toda sorte de bênção, força, garra, poder, confiança, para continuar firme. É por este que eu oro agora, Senhor, pedindo que o Senhor venha com Teus anjos,
guardar, livrar, abençoar. Oro também, Senhor, em nome de Jesus, por aqueles que estão voltando para os teus caminhos, aqueles que se afastaram por tristeza, por dificuldades e querem voltar agora para o Senhor. Eu oro por esses também, Senhor, pedindo em nome de Jesus que o Senhor guarde, livre e abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de orar, pelos pedidos de oração que estão aqui, pela oração final, aleluia, eu quero fazer um pedido a você que nos ouve e que também compartilhe para as pessoas que do seu grupo, que você tem acesso. Nós estamos intentando, porque há pessoas que não têm Facebook e dizem para a gente, por não ter Facebook, gostaria de ver esse nosso culto ao vivo pelo YouTube. E pelo YouTube nós precisamos de um número mínimo de seguidores lá no nosso grupo. Não é por mais nada, é para a gente habilitar, se tornar o nosso grupo apto a fazer os nossos cultos online ao vivo. Eu preciso então que você entre no grupo da igreja, lá no YouTube, se inscreva, passe para os seus contatos, para que em nome de Jesus, o mais breve possível, nós possamos também ter essa ferramenta de evangelização, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Se você não fez isso, faça, nos ajude em nome de Jesus a fazer com que a palavra de Deus chegue mais longe ainda, para a honra, glória e louvor do seu nome. Amém? Então você que ainda não se inscreveu no nosso canal, IEDD Oficial, lá no YouTube, Igreja Evangélica Dependência de Deus, lá no YouTube, procure, você vai achar o grupo. Vai lá, se inscreva, vai ver as notificações lá, acesse, aperte o sininho, as notificações, você vai receber tudo aquilo que a gente tem feito para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, Igreja Evangélica Dependência de Deus, lá no YouTube, vai habilitar, vai abrir o nosso grupo, o nosso canal, você se inscreve lá e logo, logo, eu creio, nós estaremos também ao vivo pelo Facebook. Com a tua ajuda, com a tua cooperação, com o teu compartilhamento, nós estaremos lá pelo Facebook em nome de Jesus. Amém? Quero nesta hora orar pela tia Rô, ela pede oração, pela Manu, pela Manuela, sua neta. Manu está sentindo um pouquinho de febre, não está conseguindo dormir bem à noite. A gente sabe que essa fase, a criança, para a questão dos dentes, né, a dentição, tudo isso influencia. Mas ela está judiando muito. Então, em nome de Jesus, vamos orar pela Manu, para que ela passe esse processo, né? Manu, família é uma bênção, nós amamos, vamos orar por elas, por ela, pela família, em nome de Jesus. A irmã Jocélia também está pedindo oração pelo Jadiel e pela família dele. Jadiel está desaparecido há 9 dias, a família está desesperada. A irmã Jocélia é amiga da família. O Jadiel, vamos orar por ele. Jadiel está desaparecido, mas eu creio em nome de Jesus que se você orar, eu orar daqui, Deus vai fazer um grande mover. E nós vamos receber notícia do Jadiel para a honra e glória do Senhor Jesus. A Rose, a diaconisa Rose, pede oração para sua avó, a Áurea. A Áurea está com infecção no intestino, sentindo muita dor. A Áurea está sofrendo. Rose, nós vamos orar. E Deus vai fazer uma grande obra na vida da Áurea para a honra, glória e louvor do Senhor. Orar também pela família do deputado federal Vitor Lippe.
Nós oramos na quinta, o Vitor Lipe tinha perdido o pai na quinta-feira, vítima do Covid-19, a sua mãe também tinha dado testado positivo para o Covid, está debilitada, mas na quinta-feira, se não me falha a memória, ou na sexta, houve o passamento da sua sogra. A sogra, o pai num dia, a sogra no outro, e a mãe dele debilitada também por esse vírus. Vamos orar pela família, em nome de Jesus, do deputado Vitor Lipe, pedir que em nome de Jesus Deus entre lá e dê vitória para eles em nome de Jesus. Continuar orando pela Sui. A Sui, ela está com câncer, a Sui. A Sui é lá da Virgínia. Ela é parente do Tommy, que é primo da pastora Marceli e pastora Marili. Inclusive eles estão assistindo o nosso culto. E aí eu vou arriscar, né? Peace of God, lá para o Tommy, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Que a gente fica muito feliz, porque eles estão ali, aleluia, do outro lado da América, louvando ao Senhor conosco. Glória a Deus, aleluia. Orar também pelas famílias enlutadas em todo o país devido a essa pandemia. Nós oramos também por toda a família que sofre uma perda, aleluia, nesse mundo. Isso é a ordem do mundo, a lágrima. Por você que está chorando, aleluia, é a ordem deste mundo, mas se nós orarmos, a paz de Deus vai entrar no nosso coração e nós vamos, aleluia, ter condição de vencer, porque vai chegar uma hora que toda essa ordem vai passar e Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Quero orar por essas famílias que estão perdendo seus entes de diversas formas, mas em especial dessa Covid-19. Orar pelos nossos governantes, para que haja pessoas verdadeiramente comprometidas com a causa pública, não com seus próprios egos, mas que estejam comprometidos com o outro, porque isso é o dever do homem público. Vamos orar pelas autoridades municipais, estaduais, federais, pelo nosso presidente. E aqui eu não levanto bandeira de partido, não levanto bandeira de ninguém. Aqui eu estou pedindo que você ore por uma autoridade que foi constituída por Deus, porque se o presidente está lá, foi Deus quem colocou, quem permitiu. Se o governador de São Paulo está no lugar que está, porque quem permitiu foi o Senhor. Se o prefeito, a prefeita do seu município está na posição que está, porque quem permitiu foi o Senhor. E Paulo nos orienta a orar pelas autoridades públicas, pelas autoridades eclesiásticas, pelas autoridades civis, militares. Orar pelos nossos governantes, para que em nome de Jesus eles possam, aleluia, ter mais amor no coração e cuidar, aleluia, do outro com mais amor. Vamos orar, aleluia. Quero orar também nesta noite pelo meu amigo Tenente Sanches, Luiz Gustavo Sanches. Um grande abraço para o senhor. Aleluia, nós trabalhamos juntos ali. Amo a sua vida, a sua família. Vamos orar pelo Senhor nesta noite, sim, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sui, Áurea, Vitor Lipe, Tiarô, Jadiel, o Senhor ama as suas vidas. Deus vai cuidar de vocês, em nome de Jesus. Quero orar também, nesta oração, pelos dizimistas, ofertantes. Orar pelo Adalto, grande abraço, Adalto.
é o esposo da tia Rô, está fazendo aniversário. Deus abençoe, que Deus te dê vida, saúde. A Andréia também, Andréia da nossa igreja, fez aniversário dia 24. Andréia, que Deus te abençoe, Deus te guarde, em o nome de Jesus, com toda a sorte de bênção, você, o Adalto e todos os aniversariantes. Quero continuar orando pelo Sandro, pelos seus colegas de trabalho. Sandro, que Deus te abençoe, aí onde você está, no teu trabalho, nessa dificuldade, nessa atividade perigosa, que Deus te guarde. Quero orar por você que está aqui, aleluia, não colocou o seu nome aqui porque não deu tempo, mas eu quero orar por você que está me vendo nesta hora. Todos vocês, vamos fazer um negócio diferente. Levante as suas mãos assim como as minhas, coloque aí no seu monitor, coloque aí no seu celular. Nós vamos orar. Abaixe a sua cabeça. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, eu oro, Senhor, nesta hora, pela Manuela, ó Deus, que está incomodada, Senhor, ó Deus, que não está dormindo direito, que está, Senhor, oscilando com febres. Pai, em nome de Jesus, guarda a Manuela, guarda a sua família. Neste momento já oro, Senhor, também pelo Jadiel, onde ele estiver agora, Senhor. Em o nome de Jesus, traz o Jadiel de volta. Manda, Senhor, aleluia, um anjo, ó Deus, para resolver este problema. Em o nome de Jesus, a família está desesperada. Oro, Senhor, pela Áurea, avó da nossa querida diaconisa Rose. Ó Deus, abençoa a Áurea, Senhor, conforta essa família que a gente ama. Pai, em nome de Jesus, guarda, Senhor, aleluia, livra este mal em nome de Jesus. Quero orar também, Senhor, pelo Vitor Lipe, Deus, pela sua família enlutada, pela sua mãe, Senhor, que está em dificuldades, que está enferma. Deus, perdeu o pai, perdeu o sogro, num espaço tão curto de tempo. Deus, conforta, dá força, graça a esta família para suportar, Senhor, este baque. Ó Deus, dá, Senhor, a cura para a mãe dele, Senhor, restabelece, dá, Senhor, põe a tua mão ali, dá vitória em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, pelo Tenente Sanches, ó Deus, pedindo sobre ele toda sorte de bênção, sua família, sua esposa, sua filha, Deus, ó Deus, que eles possam ser, Senhor, bem-aventurados em todo lugar, Senhor, que pisarem a planta dos seus pés. Oro pela Sui lá na Virgínia, pelo Tommy, Deus, por aquela família, ela está acometida pelo câncer, Deus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, cura, Senhor, restabelece, aleluia, tua mão pode chegar lá, Senhor, pelas famílias enlutadas, Senhor, aleluia, por esse mal que está assolando nessa terra, eu oro agora. Oro pelos nossos governantes, pelas autoridades constituídas no nosso país, nesta terra. Ó Deus, oro pelos dizimistas, ofertantes. Oro pelos aniversariantes, em nome de Jesus, Pai, o Adalto, Andréia. Deus, dá graça, dá força, dá sabedoria, em nome de Jesus. Assim crendo, Deus, eu peço, aleluia, a tua bênção sobre nós e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. E lembre-se, se Jesus ainda não vier esta noite, que você tenha a melhor segunda-feira da tua história. Mas se Jesus vier, que você viva, aleluia, que se Jesus vier, nós vamos ver uma grande festa nos céus. E eu quero te ver lá. Amém? Que o Senhor possa te abençoar com toda a sorte e bênção. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do seu Filho amado, e a doce consolação do Todo-Poderoso Espírito Santo possa ser com você, com a sua casa, de agora e para sempre. Só quem crê, diga amém. Vai com Deus, até quinta-feira às 20 horas, em nome de Jesus.